A história de Jeremias é a história de um homem que recebeu uma missão extremamente difícil. Ele não foi chamado para governar uma nação. Não foi chamado para liderar exércitos, nem para construir um grande reino. Jeremias foi chamado para falar a verdade, e muitas vezes falar a verdade tem um preço. Tudo começou quando Jeremias ainda era muito jovem. Um dia Deus falou com ele e disse algo extraordinário. Antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, eu te conheci. Antes que você nascesse, eu o escolhi. Imagine ouvir isso. Deus estava dizendo que tinha um propósito para Jeremias antes mesmo de seu nascimento. Mas Jeremias ficou assustado. Ele respondeu: Ah, Senhor Deus, eu não sei falar. Sou muito jovem. Talvez ele estivesse pensando que não tinha experiência suficiente. Talvez acreditasse que ninguém o ouviria. Mas Deus respondeu: Não diga que é muito jovem. Você irá aonde eu enviar e falará tudo o que eu mandar. Naquele momento, Jeremias entendeu que a missão não dependia da sua capacidade, dependia de Deus, e assim começou sua jornada como profeta. Naqueles dias, o povo de Judá havia se afastado de Deus. A idolatria estava por toda parte. A injustiça aumentava. Os líderes ignoravam os mandamentos. E mesmo vendo os erros ao seu redor, poucos estavam dispostos a mudar. Foi então que Jeremias começou a anunciar a mensagem de Deus. Ele alertava o povo. Dizia que, se continuassem naquele caminho, enfrentariam graves consequências, mas ninguém queria ouvir. As pessoas preferiam mensagens agradáveis. Preferiam ouvir que tudo ficaria bem. Jeremias, porém, falava aquilo que Deus mandava, mesmo quando era difícil, mesmo quando ninguém gostava. Por causa disso, ele enfrentou oposição, foi rejeitado, ridicularizado, ameaçado. Muitas vezes sentiu-se sozinho. As pessoas o chamavam de pessimista, outros o consideravam um traidor. Mas Jeremias continuou firme, porque sabia que sua responsabilidade era obedecer a Deus. Em certo momento, a situação ficou ainda pior. Os líderes ficaram tão irritados com suas mensagens que decidiram prendê-lo. Jeremias foi lançado em uma cisterna profunda, um poço vazio cheio de lama, sem ter cometido crime algum, sem ter roubado, sem ter enganado ninguém. Seu único erro era falar a verdade. Ali, preso e abandonado, Jeremias poderia ter desistido. Poderia ter ficado em silêncio, mas continuou confiando em Deus. Com o passar do tempo, tudo aquilo que Jeremias havia anunciado começou a acontecer. O poderoso exército da Babilônia cercou Jerusalém. A cidade foi conquistada. O templo foi destruído. E muitos habitantes foram levados para o exílio. As palavras que ninguém queria ouvir se tornaram realidade. Jeremias não sentiu alegria por estar certo. Pelo contrário, seu coração se encheu de tristeza. Ele chorou pelo sofrimento do povo. Por isso, ficou conhecido como o profeta chorão. Não porque era fraco, mas porque amava profundamente as pessoas, mesmo aquelas que o rejeitavam, mesmo aquelas que zombavam dele. Mas a história de Jeremias não é apenas uma história de juízo, também é uma história de esperança. Em meio à destruição, Deus entregou uma promessa de restauração, uma promessa de que o povo não seria abandonado para sempre. Jeremias anunciou que Deus faria uma nova aliança. Uma aliança escrita não em tábuas de pedra, mas nos corações das pessoas. Era uma mensagem de esperança para o futuro. Uma mensagem que apontava para a fidelidade de Deus. A vida de Jeremias nos ensina algo poderoso. Nem sempre fazer a coisa certa será fácil. Nem sempre as pessoas vão concordar com você. Às vezes, obedecer a Deus significa caminhar sozinho. Significa permanecer firme quando todos escolhem outro caminho. Jeremias poderia ter desistido muitas vezes, mas continuou, porque entendia que a verdade vale mais do que a aprovação das pessoas. Talvez hoje você esteja enfrentando algo parecido. Talvez esteja tentando fazer o que é certo, enquanto outros seguem na direção oposta. Talvez se sinta incompreendido. Talvez ache que ninguém está ouvindo. Mas a história de Jeremias nos lembra que Deus vê a fidelidade, mesmo quando ninguém mais vê, e que permanecer firme naquilo que é correto nunca é em vão, porque Deus não procura apenas pessoas talentosas.
Ele procura pessoas dispostas a obedecer, e Jeremias foi uma dessas pessoas, um homem comum, com medos, com dúvidas, mas que decidiu confiar. E por isso, sua história continua inspirando milhões de pessoas até hoje.